aí, aqui é Gi Carvalho e esse é o canal Trajetória Trader. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita já se inscreva agora e não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações. Vamos falar do movimento de hoje no mini índice. Hoje foi um dia melhor, apesar de ter dado poucas oportunidades de entrada, mas foi um dia mais direcional. Hoje eu consegui bater a minha metinha, coisa que eu não estava fazendo há muitos dias, mas hoje deu bom. Falando do dia de hoje, no 11R, que é onde a maioria acaba operando, o mercado abriu. Trabalhando já abaixo das médias, né, ele fez aquela abertura. E logo já caiu, rompendo o pivô, e ele ficou em queda todo o início da manhã. Não daria uma oportunidade de cruzamento, ele daria uma oportunidade de pullback, para quem gosta de fazer pullback aqui nos curtos. Eu confesso que eu fiz essa entrada, mas eu não fiz entrando olhando no 11, na verdade eu fiz olhando no 25, que eu fiz a entrada por renco de continuidade. Eu não sei se vocês sabem o que é um renco de continuidade, deixa eu colocar aqui no 25R para falar rapidinho isso para vocês. Sempre tem um risco maior, mas é uma oportunidade que eu considero positiva. Sei que teve aluno que fez essa entrada também, mas acabou andando pouco, mas foi o suficiente para garantir ali alguns pontos. Quando ele faz esse pavio, que ele chega a completar o corpo de 2 box, isso é um renco de continuidade. Se a gente analisa o fractal, você vai ver que aqui é um movimento de alta, uma correção no renco menor, que nada mais, nada menos é aquele pullback que aconteceu no 11R. Então, eu fiz a minha entrada quando teve esse renco de continuidade, não andou muito mais que isso, andou só 250 pontos, mas deu ali para começar o diazinho com um gainzinho. Como era uma entrada tardia, eu entrei com alvo só de 200 pontos, só para garantir o gain, já tem aquela gordurinha para começar o dia. Então, eu fiz a minha entrada nesse renco de continuidade pelo 25R. Aí vocês vão me perguntar, mas por que então pelo 25R e não a entrada no pullback no 11? Porque eu sempre fico mais insegura com o pullback no 11. É claro que se eu entro por lá, eu faço muito mais pontos. Vamos até confirmar aqui, ó, quanto que teria pago. Não, mas é muito mais. Ó, movimento de quase 500 pontos. Então, teria oportunidade para 500 pontos. Mas por quê? Eu prefiro fazer essa entrada só depois que, de fato, confirmou esse movimento. Porque, às vezes, ele faz esse pullback e ele não mantém o movimento e começa a subir. Então, eu preferi não arriscar. Sabia que eu tinha que fazer um trade curto. Não entrei com a intenção de fazer um trade longo, mas um trade para começar o dia. Então, ele seguiu fazendo esse movimento, então nós estamos num movimento de queda, uma tendência de queda, só que nós estávamos numa região que estava naquela coisa, será que ele vai romper, não vai romper o 126? E chegou e rompeu. Só que, como era imaginado, era uma região de suporte, o preço segurou. Continuando a falar do 11R primeiro, para depois eu falar da minha entrada. Deu um cruzamento de alta no 11. Esse cruzamento, ele tinha um risco grande. Aí é aquilo que eu sempre falo, depende muito do perfil de cada pessoa. O cruzamento aconteceu já acima da VWAP, menos um problema. A distância para o pivô estava muito boa. 230 pontos para o 11R, tá ótimo. Vou fazer uma parcial no pivô ou fazer minha saída no pivô, já são 200 pontos. Não era ruim. Só que tinha média de 21 aqui no caminho. Então, para entrar nessa operação, a pessoa tinha que ser mais arrojada. Era a única coisa que não estava favorável. O estocástico estava dando condição, o cruzamento aconteceu num ponto legal, apesar de não estar vindo ainda de movimento ascendente, nós estávamos no movimento de queda. Então, esse cruzamento, ele tem um risco porque ele está acontecendo abaixo do topo anterior. Então, tinha sim um risco nessa entrada. Mas é aquilo que eu falo, depende do perfil de cada um e quem resolve entrar. Quem entrou e resolveu segurar o trade fez a boa, porque ele andou mais de 1.000 pontos. Não deu oportunidade de pullback, porque pullback teria que ser na média de 21, ele só fez retorno na média de 9. Eu faço retorno, eu faço pullback na 9 também. Ok, então tranquilo, aí é de perfil. Eu fiz retorno na 9 porque estava amparado com a 200, com pivô abaixo, então me senti confortável. Tranquilo também, é o que eu falo, é de perfil.
Se a gente for falar de entradas mais assertivas, mais seguras, aqui não teria dado entrada de pullback que fosse segura, confortável. Então, hoje foram só essas as oportunidades falando de cruzamento no 11R. As minhas duas entradas eu fiz no 25, eu fiz aquela do renco de continuidade no 25, que acontece pouco, não é muito comum acontecer, principalmente falando de 25R, e eu entrei na banda de Bollinger do 25, que foi a boa. Fiquei mais de 5 horas nessa operação. Eu fiz a minha entrada aqui, ó. Peguei todo esse movimento de alta. Ele ficou enroscado no mesmo lugar muito tempo, mas muito tempo. Eu fui almoçar, voltei, ele estava no mesmo lugar. Aí depois que ele acordou, resolveu andar e começou a andar com uma velocidade melhor e foi indo. Eu levei esse trade até a média de 200. Aqui na banda de Bollinger não tem a média de 200, mas para mostrar para vocês, eu fiz a minha saída aqui. Ele tocou a média de 200 e rompeu. Ele, ficou brigando um pouquinho, indo e vindo. Quando fechou esse box 18 e rompeu a média de 200, fechei agora, pode ser que ele deu uma xiringada, mas já muito no final da tarde. Aí o que eu fiz, bom, já que ele passou, a 200 vai ser a minha saída. Aí eu coloquei um pouquinho abaixo da 200 e deixei, aí ele pegou, e fez esse movimento de queda, não acabou o pregão ainda, tá quase acabando, mas tá tipo ameaçando subir um pouquinho. Então, não, digamos que eu não entreguei, não deixei de ganhar nada. Saí bem. Do ponto que eu saí, ele voltou 300 pontos, não é pouco. E agora, sei lá, 170 pontos. Então, saí aqui muito bem. Optei por sair mais por conta do horário do que a média de 200 necessariamente. Porque eu peguei um senhor movimento, Foi um movimento muito bom. Algumas pessoas me perguntaram, mas por que você entrou na banda de Bollinger 25? Por que você decidiu? Eu sempre opero, eu sempre mostro isso pra vocês. Eu faço com uma frequência grande entradas por banda de Bollinger no 25R. Eu gosto, porque é muito assertivo. Dá stop, é óbvio que dá, mas a assertividade é muito alta. Inclusive, eu vou preparar um vídeo falando sobre isso, porque é uma possibilidade também. É claro, no 25R o stop são 400 pontos, não é pouco. Mas pela assertividade, eu acho que vale muito a pena fazer. Então eu faço, porque tá dentro do meu gerenciamento e tá tudo tranquilo. É muito de perfil, então cada um tem que decidir se aguenta para falar, mas um stop de 400 pontos eu só vou poder tomar um stop no dia. Então você não faz, para você ter oportunidade de fazer outras entradas. Tem dia que nem dá esse tipo de entrada, Às vezes você não tem uma oportunidade de entrada em banda de Bollinger no 25. E se eu fizer nos menores? Entenda, banda de Bollinger é um operacional para operar lateralização. Então, nos menores, operar o dia que está consolidado lateralzinho ali, trabalhando num range de 400 pontos, indo e vindo, lindo. O que não dá, igual nesse caso que eu fiz hoje, é querer operar a banda de Bollinger na tendência, nos curtos. Aí não vai dar. Se você pega, sei lá, um 8R, um 11R na tendência, você vai ver a quantidade absurda de stops que você vai ter. Então, nos curtos é para fazer somente quando o mercado está lateral. Fazer nos maiores é para aproveitar a reversão analisando o movimento. Já se distanciou bastante da VWAP, está numa região de suporte, aí essas coisas vão confluir com o gatilho. Opa, deu um gatilho numa região de suporte forte, então eu vou. É mais ou menos essa minha análise. E extremamente assertivo. Então por isso que eu me sinto confortável em fazer esse tipo de entrada. Dá stop, é o que eu falei. Não acho que... não dá stop, mas ele dá mais gain do que stop. Vamos falar um pouquinho do dólar, que esses últimos dias eu estava tão corrida por conta da mentoria que eu acabei não falando do dólar com vocês. Deixa eu colocar aqui, 4R. Mas o dólar tá amarradinho também, Meu Deus do céu, como o bicho tá amarrado. Cruzamento de alta, teria pago não muito, mas pagou. Cruzamento de queda também. Mas o dólar segue também trabalhando num range menor, dando trabalho, não tá andando muito. Mas hoje, se a gente for analisar, os dois cruzamentos, deu 1, 2, 3 cruzamentos, teriam pago pelo menos o gain mínimo, que são 5 pontos. Esse aqui teria pago 5 pontos, não teria estopado nessa queda. E depois teria pago até mais que 5, mas, Aí depende se a pessoa vai segurar ou não. Esse aqui também pagou o gain mínimo, esse aqui eu acho que não. Mas só 3 pontos e voltou a ter estopado.
Então aqui teria 2 entradas de gain e uma entrada de stop, mas que andou 3 pontos. Mas o dólar tá bem amarradinho ultimamente também, não tá uma beleza não. Foi-se o tempo em que ele andava 30, 40 pontos no dia, assim, lindamente. Agora tá andando aí amarradinho, ó, bem travadinho. Mas deu oportunidade. Certo, povo? Então é isso. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários. Um grande abraço e até o próximo vídeo.